Bom dia, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja conosco, hoje e sempre. Estamos no dia 8 de julho de 2020, quarta-feira, e hoje nós vamos pedir para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Esse Deus que tem nos dado o pão diário para nossas vidas, curva tua cabeça, ora ao Senhor nessa manhã para que Ele fale contigo. Senhor Deus, eterno, soberano Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor, pelo teu amor que é derramado sobre nossas vidas. Senhor, nós queremos aprender de Ti, Senhor, por isso nós te pedimos nessa manhã, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmã Maria Cristina, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Carta aos Romanos, capítulo 6, nós vamos ler todo o capítulo 6, é um capítulo relativamente curto. E depois vamos discorrer um pouco a respeito dessa escravidão espiritual. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que tudo quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na morte? De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo da morte, para que, como Jesus Cristo foi crucificado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que é nosso homem velho, que foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça.
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a quem foste entregue. E, libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza de vossa carne, pois que assim nos apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade. Assim apresentai-vos agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Em que fruto tinhais, então, coisas de que não agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus. Para que em Cristo a escravidão do homem seja desfeita, é necessário que compreendamos pelo menos 3 verdades. Primeiro, fomos crucificados em Cristo. Segundo, fomos batizados em sua morte. Terceiro, e na ressurreição de Jesus temos nova vida e vida eterna. Paulo escreveu a carta aos Romanos antes da sua visita a Jerusalém, quando levou as ofertas das congregações gentias à Cidade Santa, mais ou menos em 55 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta em um momento crucial do seu ministério, um momento que o apóstolo entendia ser o tempo de ir para o oeste para evangelizar na Espanha, pois isso era necessário, apresentar sua credencial apostólica através da teologia que pregava, para que assim os romanos reconhecessem a autenticidade do seu ministério e assim lhe encaminhassem para a Espanha. Embora esse fosse o propósito de Paulo, vejo que Deus, por ver em Roma um grande centro urbano e ali os problemas de uma grande cidade, onde o pecado de seus moradores, as injustiças tanto de judeus como os gentios e a escravidão do pecado, lhes providencia em forma de epístola a instrução que os levaria de uma cultura escravizadora para conceitos helenistas, para conceitos de graça e de justiça divina, onde poderiam ser livres assim da condenação da lei e passando a liberdade na graça de Cristo, que os justificaria. Esse era o objetivo de Paulo. Paulo queria mostrar àquele povo que eles podiam ser livres do pecado, da consciência e passar para a liberdade na graça de Jesus. Pois em nossos dias não é diferente. A depravação é total. Os valores estão completamente invertidos. Temos na Roma antiga, como nas cidades de hoje, nos nossos dias, o mesmo problema urbano. Aqueles problemas que assolavam a humanidade. Homens e mulheres que se encontram debaixo dos cativeiros de Satanás. Seja na droga, na prostituição, na idolatria, mostrando assim o endemoniamento de nossa cultura, onde as instituições se movem a favor das trevas e do engano,
Hoje é isso que nós vivemos. Os valores hoje já não são mais os mesmos. Estamos vivendo uma época em que não se tem mais respeito pelo outro. Não se tem mais reverência pelo outro. Por isso é necessário que conhecemos pelo menos três verdades contidas nessa lição. E para isso é importante observarmos os conselhos de Paulo aos Romanos e assim sabermos o que Jesus fez em nós na sua obra vicária, ou seja, na sua passagem. Primeira lição que nós aprendemos, que está no verso 6, fomos crucificados em Jesus. Na crucificação, Jesus nos atraiu para Ele. Isso está em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, os atrairei para mim. É promessa. Na crucificação fomos unidos na morte de Cristo. Está no verso 5, perdão. Segunda lição, na morte de Jesus nós fomos batizados, conforme no verso 3. Com o batismo na morte de Jesus, a nossa velha natureza foi sepultada. Com o batismo na morte, fomos justificados do pecado em Jesus. Verso 7. A terceira lição é que com a ressurreição de Jesus temos nova vida e vida eterna, conforme nos diz o verso 5. Podemos nos considerar mortos para o pecado, podemos entender a nossa posição em Cristo. Em Efésios 2:6, a palavra do Senhor nos diz: e juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos que entender que hoje, graças ao sacrifício de cruz de Jesus, todo aquele que aceita esse sacrifício está livre da escravidão do pecado. Deus mostrou a Paulo, inspirou Paulo a escrever essa carta aos Romanos exatamente para mostrar essa nova possibilidade de vida, essa possibilidade que hoje nós temos como escolha. Nosso mundo de hoje não é muito diferente no pecado, na concupiscência, como eu falei, na falta de respeito, na falta de tolerância, na falta de amor. Isso tanto dos cristãos como dos gentios também. Cai até melhor no inverso, tanto nos gentios, que pode ser mais comum essa falta de amor, pela falta de fé, mas também está acontecendo de forma muito grande esse tipo de escravidão no meio dos cristãos. Nós cristãos hoje não temos mais esses valores guardados em nós. Nós cremos na libertação, na salvação, através do batismo, mas como se fosse um passe de mágica, sem que nós fizéssemos, sem que para isso nós precisássemos fazer nenhum esforço, e não é assim. Paulo fez uma pergunta muito, muito importante que hoje nós devemos nos perguntar, porque hoje nós vimos muitas pessoas fazendo inclusive
analogia a essa palavra. Eu vivo pela graça. Então, porque vive pela graça, você pode pecar? Quando você entra em conflito com os ensinamentos de Jesus, com as ordenanças de Deus, você está se afastando da graça. Você tem que pensar nisso. Porque o grande mandamento que Jesus deixou é um resumo, é uma síntese de todos os mandamentos contidos lá em Deuteronômio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo que você fizer que te afasta desse amor ao próximo, te afasta da graça. E nós não queremos entender assim. Nós estamos presos, escravos de uma modernidade. Mas essa palavra de hoje veio para te tirar dessa escravidão. Essa palavra de hoje vem como uma declaração, é o fim da escravidão na sua vida. Você hoje não é mais escravo do pecado. Você é livre para a sua escolha. E em Cristo Jesus, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida eterna. Sendo assim, ou sabendo isso, nós podemos proclamar à humanidade a libertação e levar a nossa cidade, ao nosso país, levar a nossa cidade e o nosso país aos pés de Cristo. Para que aos pés de Cristo sejam libertos do pecado, para que possam glorificar a Deus em vossos corpos, alma e espírito. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20: logo já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Reflita a respeito dessa palavra. Entenda que viver pela graça é estar dentro da vontade de Deus. E para alcançarmos a vontade de Deus, nós temos que lembrar que Cristo vive em nós. Já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Não podemos mais viver pela carne, mas temos que viver pela vontade de Deus em espírito. Somos passageiros nesse mundo. Nós não somos desse mundo. Nosso caminho, nosso destino final é a vida eterna em Cristo Jesus. É a nossa morada nos lares celestiais. Que Deus nessa manhã possa deixar claro no seu coração que agora nós somos libertados do pecado e feitos servos de Deus. Que agora nós temos o nosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Que você guarde no seu coração: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor.
proclame a sua liberdade. É o fim da escravidão. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus. Curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Pede a Deus para que deixe isso sempre claro na sua mente. Abra sua mente, seu entendimento, seu coração e viva esse momento da liberdade ofertada por Jesus Cristo na cruz. Nunca esqueça, você é passageiro nesse mundo. O teu destino final é a glória ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, obrigado, Senhor, por mais esse alimento para os nossos corações, para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entender que em Tua crucificação fomos também crucificados e livres do pecado. Senhor, a Tua morte nos deu vida. E por isso, Senhor, nós somos livres para viver contigo de eternidade em eternidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia recebermos de Ti o pão diário, o maná que veio do céu. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Chegamos ao fim de mais uma Palavra de Deus para hoje. Amanhã nós estaremos falando um tema impactante, porém contemporâneo. Amanhã nós estaremos falando a respeito da corrupção e qual é a atitude que deve tomar o cristão diante disso. Espero você aqui amanhã, nesse mesmo horário, para nós recebermos de Deus o alimento do dia. Deus te abençoe. Agradeço as adesões ao meu canal do YouTube. São muitas, já passamos de 75. E creio que o nosso objetivo de 200 inscrições vai ser alcançado, porque eu vejo em vocês a participação, a colaboração. Nós temos que fazer esse trabalho de formiguinha mesmo. Um divulga para o outro que divulga para o outro. Se cada um inscrito ou cada um que conhece esse projeto passar para mais 3 pessoas, e essas 3 passam para mais 3, e essas 3 para mais 3, atingiremos com certeza o nosso objetivo em pouco tempo. E o nosso objetivo é levar a palavra de Deus. Esse canal não tem outro objetivo a não ser divulgação da palavra de Deus, com a sua ajuda e sua participação. Deus os abençoe. Que o grande amor de Cristo, que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Um beijo, um abraço bem apertado e saiba, eu amo vocês em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Até amanhã, às 8h15. Não perca. Tchau. Fiquem com Deus.